Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar, enfim, do final de Shingeki no Kyojin. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, hoje vamos enfim terminar a nossa jornada de Shingeki no Kyojin, né? Bem, Sim. aqui, não só aqui no Sofaverso, a gente já conversou sobre o anime, mas no podcast antigo a gente conversou também. Um dos primeiros episódios a gente tá acompanhando desde a primeira temporada. Já teve episódio, como você queira chamar, né? Ataque dos Titãs, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Usamos todos os títulos do anime, que é mundialmente famoso, muito conhecido e, enfim, teve a sua jornada finalizada em anime, né? A gente tá acompanhando aqui no Sofaverso pelo menos essas temporadas malucas, quebradas em 2, 3, 4 partes, né? A parte 75 da temporada 20, tá ligado? Essa última temporada foi maluquice, eu não sei o que os caras tiveram na cabeça. Bem, aqui no Sofaverso a gente vai encontrar... Bem, acho que a minha memória está correta. A gente falou da quarta temporada. O problema é que a quarta temporada foi quebrada em 3 partes. Talvez até em 4, né? Se você contar. 4 partes, né? Porque ela foi quebrada na parte 1, né? Com uma série de 12 episódios, 13 episódios. Depois teve a terceira temporada, a parte 2, que foram mais 12, 13 episódios. E agora a gente tem aqui o que a gente vai conversar hoje sobre os capítulos finais, né? Intitulados assim, né? Attack on Titan, né? Shingeki no Kyojin, The Final Season, The Final Chapters, ou capítulos finais, que foram quebrados em 2 capítulos, né? A gente teve um capítulo que foi exibido no dia 3 de 2023, né? Então lá em março saiu esse primeiro especial, com cerca de 1h30, então é quase um filme, né? É basicamente um filme de animação. São literalmente 3 capítulos, tanto que o próprio filme, episódio, ele é dividido em capítulos, né? Exatamente. E eles fizeram essa ideia de lançar esses episódios compilados, né? Como um filme mesmo. Então a gente teve a primeira exibição, né? O primeiro episódio saindo em março. E agora, finalizando no dia 4 de novembro, saiu o episódio especial 2, né? O episódio final, que enfim termina essa jornada de Attack on Titan. O anime continua sob responsabilidade do MAPPA, né? O MAPPA animou esses 2 especiais, né? O estúdio que assumiu a partir da quarta temporada mesmo, né? Dessa temporada que teve a quebra, né? Nas outras 3 foi o Witch Studio, que era um estúdio que fazia um grande trabalho de Shingeki no Kyojin. É um estúdio que dava uma marca muito importante de animação ali, uma animação bem bonita, bem caprichada. O estúdio MAPPA conseguiu, acho que, manter em boa parte o nível da animação e adicionou coisas ali da sua marca própria, mas também a gente sabe da exigência e da quantidade de trabalho que esse estúdio está pegando. Grandes animes estão sendo lançados por eles, então a gente acompanhou essa parte e vamos hoje conversar sobre o que achamos desses capítulos finais, né? Quero começar sabendo de você, Everton. Primeiro, você é uma pessoa que já sabia o final, né? Sim, já tinha lido o mangá. Você já leu o mangá. Eu não tinha lido a parte final do mangá. Eu não cheguei a ler mais ou menos um pouco antes do que acontece nesses especiais. Talvez até um pouco menos eu tivesse lido. E eu quero saber de você o que você achou desses capítulos finais, né? Tanto o primeiro quanto o segundo em termos gerais. Eu gostei de ambos. Attack on Titan é uma série que ela tem seus defeitos, principalmente tem umas partes da história que eu não gosto. E a gente já discutiu muito isso, né? Mas eu acho que ele é um produto realmente que fez muito sucesso, não apenas não pelo fato da história assim, mas eu acho que todo o enredo, todo o mundo que é criado, ele é muito interessante. Então agora você vê a conclusão do que acontece, e principalmente esses 2 capítulos são muito focados realmente na ação. Eu acho que ele é bem aquele final de aventura mesmo. São todos os personagens aparecendo, uma grande missão, a completa conversão do Eren, sabe? Eu acho que é umas coisas que funcionam bem.
de modo, assim, de adaptação ao mangá, ele é praticamente igual. Tem pouquinhas coisas que mudam, né? Algumas coisas que já foram polêmicas no mangá, que no anime mudaram um pouco, né? O próprio autor, o Hajime Isayama lá, ele fala que as coisas que ele se arrependeu no mangá e que mudaram um pouco no anime, né? Principalmente na segunda parte, né? Mas eu acho que de modo geral, eu gostei muito. É um anime que desde o começo, mesmo com os seus altos e baixos, é um anime que eu gosto e que eu curti acompanhar. Esse ponto da jornada, ele é muito interessante, né? Porque, assim, a gente tá falando de 10 anos, basicamente, da exibição da primeira temporada, né? A primeira temporada saiu lá em 2013 e todo mundo aqui lembra do barulho que fez, né? O Shingeki no Kyojin, ele é um anime de renome mundial, assim. Muita gente fora da bolha do anime mangá acompanhou o Shingeki, né? Então essas primeiras temporadas com aquele tom shounen / terror / gore / mistério atraiu muita gente, né? Pra poder acompanhar a jornada do Eren, o que estava acontecendo e tentar resolver os mistérios, né? Porque o tom misterioso do que poderia acontecer, ele era muito importante, né? Pra você acompanhar, ficar curioso e continuar assistindo, né? Tanto que depois que os mistérios começam a ser revelados, realmente você percebe que o anime ele perde um pouco de uma mágica que ele tinha. Ele vai pra um lado ali que, se você não tentar mais os mistérios, mas você tem agora uma trama complexa, com um monte de coisa acontecendo. E, claramente, isso a gente conversou, se você acompanha o Sofaverso, escutou os outros episódios, se não escutou, escuta lá, porque a gente sempre vem falando de como, assim, a trama, ela encontra problemas em respostas e em narrativa de personagens mesmo, assim, coisas que ele tenta ligar, não tenta ligar, resoluções e coisas que desagradam mesmo, que a gente percebe ali que não estão funcionando direito. E eu acho que esses capítulos finais, eles são um reflexo do que foi a obra como um todo, né? A gente vê esses pontos acontecendo, você tem uma grandiosidade muito interessante em termos de batalha, dos titãs, do que tá acontecendo mesmo, e paralelamente também tem um problema de narrativas, também tem a escolha dos personagens, também tem uma série de fatores que são discutíveis. Finalmente eu consegui acompanhar esse final, que quando o mangá acabou, se eu não me engano, em 2021, eu lembro claramente, quando saiu o último capítulo, que assim, o Twitter tava recheado de pessoas falando, tinha gente gostando, mas a grande maioria não gostou do final, né? O final foi muito polêmico, muito discutível, as pessoas realmente não gostaram tanto, os próprios fãs de Shingeki, né? Mas o Everton eu acho o final condizente com a obra, sabe? Daquele sentido que parecia que ele não tinha muita certeza como terminar a história já há um tempo. Aí quando chegou no final, é isso mesmo, não tem muito pra onde sair. Engraçado que você falou até do Isayama, né? E ele é um autor que fala muito, dá muitas entrevistas, né? Pra fora. Não é aquele autor tão recluso, né? Ele dá muitas entrevistas pra falar da obra dele. Eu lembro que em 2021, quando saiu o final do mangá, ele pediu desculpas por ter desagradado muita gente, que ele tinha tentado fazer o melhor que ele podia, e essa coisa muito da culpa também, né, de tentar agradar sempre, mas nem sempre possível. E numa entrevista pro New York Times, ele falou que o final em si, a ideia do final, ela sempre esteve lá. Tipo, ele sabia exatamente como ia acabar. Mas a trama, quando você acompanha, a impressão que dá é que realmente ele foi preenchendo lacunas de acordo com o que a história ia contando pra ele. Tipo assim, eu acho que aqui vou ter que colocar aquilo. Então você tem os pontos principais de trama e você tem que linkar esses pontos, né? E claramente dá a impressão de que ele teve muita dificuldade em ligar os pontos em alguns momentos. Apesar dele criar uma complexidade de mundo, de narrativa, tem coisas ali que acabam tendo furos, acabam tendo falhas, acabam tendo coisas que não vão agradar todo mundo. E que, por exemplo, pra mim, não agradou. E a gente comentou disso em outros episódios. E ele mesmo, nessa entrevista fala, antes da gente começar a contar um pouco dos episódios que a gente achou separadamente, ele fala que a história sempre foi essa. Um personagem que começa como vítima e
passa a ser o agressor. Isso é algo que ele tinha na mente desde o começo da história, e é realmente a jornada que ele cria pro seu protagonista, pro Eren, né? O Eren se torna o vilão da história. Assim, tem muita gente que pensa que talvez ele pode ter um motivo, os motivos dele pra agir daquele jeito, mas eu acho que as atitudes dele não são nada moralmente certas. Não, nem um pouco. Pra mim, ele é totalmente um vilão realmente muito forte, muito bem... E eu acho bem construída a história dele, o modo como ele age, sabe? E tanto que eu acho que todo o enredo dessa parte final dos próprios amigos dele, das próprias pessoas que conhecem ele, tentando impedi-lo, eu acho que funciona. A ideia geral, né? Uhum. Eu também acho que tem pontos que funcionam e outros pontos não. Eu vou comentar mais disso depois. Sim. É uma coisa que eu imagino que você vai falar e eu acho que concordo também. Principalmente dos amigos mais próximos dele. Só que tem uma coisa, só pra gente finalizar essa parte da ideia do final e da polêmica do final, antes da gente de fato começar a falar com spoilers do final, o próprio Hajime Isayama dizendo, né, nessa entrevista, que ele chegou a pensar em finais alternativos, né, porque como ele começou a história já tinha um final pré-definido, assim, uma ideia de final, ele pensou em mudar o final, só que ele acabou se tornando preso naquela narrativa que ele criou. Ele falou que ele não conseguia criar pra sair muito daquele caminho que já estava pré-estabelecido, então o mangá acabou sendo um pouco restritivo pra ele se sentiu um pouco preso àquela história, de uma maneira que ele não viu muitas aberturas pra poder mudar muito o que ele tinha pensado. E, assim, faz sentido quando a gente conhece a indústria, sabe como tem a questão de editores, de revistas, de pressão popular, como os fãs, principalmente os japoneses que consomem os mangás, eles têm uma pressão e uma voz muito grande no como o artista vai conduzir a história que ele tá contando. E, fora isso, a gente tem o alcance de Shingeki no Kyojin, né? Que ele não é nada restritivo ao Japão, né? Ele é um alcance muito global e pra muita gente que tá fora da bolha do anime, né? Mas uma coisa que pesa muito é ele ser popular no Japão, né? Que ele é muito forte no Japão. Muito forte. Se você procurar aí vídeos de pessoas, sempre tem esses vídeos na internet, né? De um cara que tava no Japão, ou um turista, né? Ou ele perguntando, vai lá no bairro popular, lá no... Como é que é o bairro? Akihabara. Qual que é o seu anime favorito? Tem 2 animes que sempre estão lá, pelo menos que eu escuto muito, né? Que é o Boku no Hero Academia, eles falam muito. O One Piece e Shingeki no Kyojin. É que o One Piece é meio concurso, né? Isso aí com certeza estará, mas o Boku no Hero ainda se falam muito e o Shingeki no Kyojin é um anime muito popular. Então, esse questionamento e essa questão de muitos não gostaram, outros gostaram. Porque tem esse ponto também nessas entrevistas que as pessoas falam assim, eu não acompanho muito anime, mas eu assisto Shingeki no Kyojin, porque ele meio que furou essa bolha também. 100%, exatamente. E tem esse ponto que faz toda a diferença, né, pra quem vai gostar ou não do final. Spoilers, né? A gente vai acabar falando o que acontece no final. Se você ainda não assistiu o anime, assista lá, se você não sabe o final, pra poder escutar essa parte do podcast. A gente vai falar um pouco mais dos episódios em si, né? Eu quero começar tirando uma parte, assim, que eu acho que vai ser meio unânime o que a gente vai comentar, que é a qualidade técnica da animação ali. Logicamente, a gente não é profissional, mas assim, assistindo ao nosso gosto, os 2 episódios, os 2 especiais são lindos, né? Principalmente o segundo, né? Sim. Não, esse eles guardaram tempo pra fazer bem feito, porque tanto que não saíram próximos, né? Demorou um tanto pra sair a segunda parte. Sim. Então, teve um cuidado do caramba pra fazer. E a qualidade é excepcional, cara. Muito, muito bem feito, assim. Principalmente a resolução das batalhas, né? É uma coisa muito importante. Principalmente no segundo episódio, tem uma batalha muito grande, né? Mas no primeiro também tem momentos de batalha ali, que era um filme mesmo. Funciona também, porque é uma qualidade de animação muito legal, assim. Muita gente considera, eu tava lendo na internet, muita gente considerou que talvez seja o melhor episódio. É que assim, o especial é um conjunto de episódios já fez ali dentro de todos os animes que são muito populares e são conhecidos por terem boas animações ou animações diferenciadas ali agora que o estúdio tá lançando, né? E
cara, começando do começo, né? O primeiro especial que saiu lá em março, eu tive até que dar uma buscada de novo, porque eu já tinha até esquecido de muita coisa que tinha acontecido, né? Então fui lá, dei uma olhada no resumo, revi algumas coisas, antes de fato assistir o segundo episódio, né? Lembrando do nosso episódio da segunda parte da quarta temporada, o final não podia ser mais apocalíptico possível, né? Ele era um negócio assim que tinha acabado de acontecer o rugido da Terra, que é aquela técnica do Eren que acaba despertando um exército de titãs colossais, e eles simplesmente vão destruir o mundo, né? Exatamente. E do outro lado são os sobreviventes de Marley, né? E os amigos do Eren, da divisão de reconhecimento, que se juntam pra tentar impedir aquilo, né? E basicamente, esse primeiro episódio, esse primeiro especial, ele faz duas coisas. Ele mostra na linha temporal que está acontecendo, ele mostra a arrancada desse estrondo, né, que é o rugido da Terra, e é tudo que o Eren constrói, a transformação dele num super titã do juízo final, do apocalipse, seja lá como você queira chamar, que eu vi vários nomes pra esse titã que ele se transforma. Eu chamo de titã esqueleto ou titã Skullgreymon. Parece Skullgreymon mesmo. E você acompanha o avanço do Eren, e ao mesmo tempo você vê a organização ali do grupo dos amigos dele, né, a Armin, Mikasa, o Jian, a Hang, o Levi, juntamente com outras pessoas ali, o Falco, a Pique, a Gabi, são personagens que foram rivais em alguns momentos e agora estão se juntando pra um bem comum, né? Que é tentar impedir o Reiner, principalmente, tentar impedir o Eren, né? Então, o episódio, basicamente, ele trabalha com como eles se preparam pra ir até impedir o Eren, e também o episódio, ele foca muito, talvez, na motivação do Eren, né? Então você tem ali pontos de flashback, de pensamentos, lembrando que um dos pontos que eu não gostei, por exemplo, comentando em outros episódios, mas aqui fluido isso, é aquela questão que o Eren tem aquela capacidade de flutuar entre o tempo, né? Sim. Então ele enxerga passado, futuro, presente, tudo misturado, né? Tem uma linha do tempo própria, é tudo misturado, né? Que é bem esquisito, né? Muito esquisito a resolução que eles dão pra isso, porque às vezes você fica pensando, tá, às vezes, sabe o que parece? E o que é bizarro, que talvez seja isso, né? Mas, cara, é muito paias. Na verdade deve ser isso, mas é meio paia se você consegue pensar, né? Porque muitas vezes parece que eles trabalham com realidades alternativas mesmo, com soluções que poderiam acontecer se não tivesse acontecido alguma coisa. Principalmente em cenas que o Eren tá com a Mikasa, com a Armin, criança, assim, coisas que não aconteceram, mas que poderiam acontecer se um caminho fosse diferente. Então a série também trabalha com um pouco disso, né? Mas esse episódio inicial, esse primeiro episódio especial final, né? Ele vai muito desse ponto, né? Sim, e o ponto-chave pra mim é a grande missão que o novo grupo formado tem de ir lá pegar o avião pra tentar fugir e enfrentar a divisão lá do Eren, sabe? Que é liderada pelo Floch, que aí nesse episódio o Floch ainda tá agindo bastante, né? E aí, pô, essa parte é muito legal. Tem umas cenas que são muito boas de ação. Violentas, né? Violentas, ela é bem, tipo, chocante, assim. E tem uma das partes mais legais dos dois capítulos é a parte da Hang, né? A Hang é a primeira perda significativa desses episódios especiais, né? Porque é uma personagem querida, que tá desde o começo, que se sacrifica pra eles conseguirem avançar pra missão que é deter o Eren. E é absurda a cena. Eu vi de novo a cena, mano. A cena dela é muito da foda. hora, velho. É muito bonita, né? Ela se despede do Levi, vai pra cima dos bichos. Eu acho que é uma cena que consegue levar ela pra um grau de grandiosidade que ela tinha na série, né? De líder posterior do reconhecimento, de personagem querida, de importância que ela tinha e importância que ela dava também àquelas criaturas que ela estava enfrentando, e depois foi conhecer mais e mais, né? E tem essa parte aí que ela abre o caminho para que o grupo consiga avançar para poder enfrentar o Eren. E boa parte do episódio, que nem eu comentei, são esses flashbacks, são essas voltas, são essas ideias do Eren pensando ali. Tem uma parte importante do episódio que é o encontro, né? Que basicamente é aquilo, né? Uma coisa que se bate muito na tecla é o Armin e a Mikasa
depois eu falo separadamente da resolução dos personagens, mas sempre eles tentando achar uma alternativa que não seja a morte do Eren. Sim. E nessa primeira parte, nesses primeiros episódios especiais, compilados em um grande episódio, eu fico meio perdido, né? Não, é complicado. Tem um encontro, né? O Eren consegue fazer com que todos são Eldianos ali, né? O grupo, os amigos do Eren, eles se encontram naquele caminho, que é uma dimensão especial que só eles conseguem acessar, né? Sim. E ali o Eren tem um diálogo direto, fala assim, não tenho o que fazer, o meu caminho é esse, vocês não podem impedir que eu faça isso. Eles não vão conseguir me impedir na conversa. E o que irrita muito depois, porque ele tem esse diálogo bem franco e eles ainda ficam nessa punhetagem, tá ligado? Sim. Isso me irrita um pouco também depois. Tanto que esse episódio em si, o primeiro, em questão de história, ele é muito claro no que ele tá fazendo. Ele estabelece onde os personagens estão, pra onde eles vão e criam o torno da batalha. As motivações do Eren até não são muito diferentes do que já tinha sido apresentado. O Eren é um personagem que foi construído. Você vê que ele é literalmente um ciclo de ódio, né? Então ele tem um trauma muito grande na infância, ele tem um ódio que vai crescendo a série inteira, ele é um merdeiro de primeira, então isso também ajuda ele a tomar essas decisões minimamente questionáveis e absurdamente horríveis, e até as últimas consequências com a ideia dele, né, com o ideal dele, obviamente, apoiado ou vendo outras pessoas que querem isso também, mas a construção não só do vilão, mas da pessoa quebrada e da pessoa problemática, tem essa discussão. O Eren realmente, ele fez tudo isso pra tentar de alguma forma ainda salvar os amigos ou uma parcela, ou ele só era uma pessoa ruim, assim? Eu acho que é um pouco dos dois, mas que ele não é uma boa pessoa, isso fica muito claro, né? Esse acho que é a maior polêmica que tem, né? Porque, entrando no capítulo final, a gente discute um pouco disso. Isso vai ser interessante, né? E acho que desses primeiros episódios, basicamente, é isso, né? Porque de batalha tem isso que você comentou, aquela invasão, e o resto é muito essa construção, né? A parte da Hang, que é uma parte muito importante que a gente comentou, né? Uma parte bonita. A parte que ela encontra os companheiros dela, isso é muito, muito bonito, assim, é bem legal, né? Só que ele é um grande prólogo pra a gente chegar num especial 2, né? Os capítulos finais e, de fato, resolver a história, né? E, de fato, é uma grande resolução, uma grande batalha, né? Na primeira grande parte do episódio, né? Em todas as partes, praticamente. Só no final, né? Porque, mano, esse capítulo é só porrada, velho. E é legal, porque, assim, se você pensar nos titãs principais, os fundadores, né? Que a gente acaba conhecendo depois, que aparece durante toda a série, eles todos estão em batalha aqui, né? Então você tem o Reiner em batalha, que é o blindado. A gente vai ter a Annie de volta em batalha, que é a titã fêmea que tá ali. Tem o Levi, que é um personagem muito querido, muito forte o tempo inteiro. E eu gostei que eles fizeram com que ele sinta... Eu senti que eles conseguiram trazer essa coisa de que ele tá muito fodido. Ele não é mais... ele não faz quase nada, né, cara? Então ele tem um período curto, né? Velho. Ele tem um tiro curto ali de batalha. Ele não realmente... Ele tá fora de combate. Tem a Mikasa, tem o Jean, que é um personagem que ganha um destaque muito grande pra reta final de batalha. Que é o cara que tá... Mano, o Jean, eu acho legal a parte dele. Principalmente quando ele fala pros caras, mano, não tem jeito. Vocês desistem dessa porra, velho. Não tem jeito, velho. O Eren não tem salvação. Ele tem que resolver, velho. E o grande plano é literalmente você ir até, e eles vão até o Titã apocalíptico lá, do Apocalipse, o Juízo Final, o Skull Greymon, o Eren, pra poder matar o Eren. Porque a ideia é matando o Titã Fundador, eles cancelam o Rugido da Terra, né? Só que eu achei que... Uma coisa que eu tinha entendido, eu acho que até chegar ali, apesar do plano ser esse, eles ainda tinham algum ponto, algum fio de esperança de não ter que matar o Eren. Eu acho que durante a batalha eles se conformam com isso. Não, eu acho que só a Mikasa e o Armin têm essa ideia, tá ligado? Sim. Os outros caras, por eles já tinham faz tempo, tá ligado? Tanto que um ponto importante dessa batalha, é um ponto importante também pra construir essa ideia de que realmente, de imputar na cabeça do Armin que realmente não tinha outro caminho, é que o Armin ia ser capturado no começo da batalha. Sim. E a partir daí ele... bizarro. Por um titã bizarro. E, porra, com cara de porco. A gente tava falando de questão de ser overpower, né? O Eren também, puta que pariu.
pariu, né? E nessa parte ele invoca todos os titãs possíveis, né? O cara é o Shang Tsung, né? Ele invocou todo mundo que ele já tinha enfrentado, todo mundo que tava nas memórias deles, todos os titãs e coloca. Puta, muito legal, né? Mas assim, porra, que poder do caralho, né? E quando o Armin é capturado, é interessante porque a partir dessa captura por outro titã, a gente tem a conexão dos caminhos lá e o Armin consegue ter diálogos com dois personagens muito importantes, que é o Zeke, primeiro. Sim. Apesar de ser um diálogo sem pé nem cabeça. Porque o Zeke, ele meio que explica qual era o ponto dele, o que ele queria, né? Então, sabe o que eu acho que é foda? Eu acho que o Isayama, ele tinha essa ideia definida, né, do agredido se tornar um agressor e tal e tudo mais, a evolução do Eren, o próprio Zeke, mas no final, nos episódios finais, eu senti que ele ainda tentou redimir esses personagens. Sim. Ele ainda falou tanto assim, que, não, mano, vou tentar dar uma amenizada pro que eles fizeram. Tanto que a cena que aparece o Zeke, ele ajuda, né, pra caramba o pessoal lá, porque ele meio que ele consegue dar uma força, assim, se eu não me engano, né, ele faz um negócio que ele consegue, tipo, meio que fazer com que os titãs que conheciam eles ajudarem eles, né? Sim. E é muito bom, porque quando ele faz isso, ele aparece com ele lá na forma de titã bestial e o Levi não tá nem aí e arrebenta ele, tá ligado? Sim. Eu acho isso muito legal. Isso é verdade. E depois que você tem essa ajuda do Zeke, né, você tem uma resolução ali, e posteriormente tem o diálogo do Armin e do Eren, que eu lembro que esse é um dos pontos principais. Isso teve umas mudanças interessantes pro anime, né, porque eu lembro que foi um dos pontos mais polêmicos. Porque eu acho que a parte mais do polêmica é a discussão de falar do Eren. Tem a ideia assim, eu causei isso daqui pra que vocês fossem heróis, então eu eliminei 80% da população mundial pra isso, sabe? E ninguém vai mexer com vocês. E vocês vão ser considerados heróis, os amigos dele, né? E o que pega muito no mangá é que o Armin, ele fala assim, pô, Eren, muito obrigado, você é um herói, tá ligado? Tipo, pô, vai tomar no cu, né? O Armin é um cara meio inteligente, mas porra, vai se fuder, né? E no anime, o que eles fizeram pra amenizar isso? Eles colocaram também a carga no Armin, né? Dividiram a culpa, né? O Armin fala assim, você tem razão, tá, muito obrigado, mas a gente também tem culpa nisso, tal, então a gente se vê no inferno, tá ligado? Porque, tipo, a gente fez muita cagada, né? Aí foi isso, essa acho que é a diferença mais notável, né, que tem. Eu acho que é a principal, né? Pelas que eu tava vendo, pelo menos, é a principal, assim, de impacto pra história, talvez, né? Porque uma coisa que eu acho que é problemática também, assim, em relação à construção da narrativa é o lance da Ymir. Sim. O lance da Ymir, ele nunca é muito... Assim, a gente tem o conhecimento do que aconteceu ali, mais ou menos, da origem do Titã, da integração do Eren com ela, porque, teoricamente, tudo que o Eren faz é porque a Ymir também deu um aval ou então compartilhou desse ideal com ele. Só que o lance da Ymir é tipo, o Eren a gente entende o ciclo. O da Ymir a gente sabe mais ou menos ali, mas a gente não sabe até que ponto, né? Porque não é a história que foi mostrada pra gente. Eles resumem a um negócio que é assim, ela amava o rei. Eles resumem a isso, sabe? Ela não saiu do lado do rei porque ela amava ele. Só isso. E eu fiquei tipo, realmente é uma bosta. Sabe? Não faz sentido nenhum. Não, isso é muito Minha ruim. Minha filha, por que você aceita um negócio desse? Tá doida? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque parece que é realmente uma... Não sei se é preguiça, mas assim, é uma falta de vontade ou de olhar pra aquela personagem, porque ela é literalmente o espelho da Mikasa, e a Mikasa é a personagem que a gente vê se deteriorando a série inteira, cara. Sim. Que é uma personagem que começa tão, assim, tão bem, a gente vê ela em batalha, tenta ver o quanto ela pode ser construída, sabe que ela tem essa relação fraterna, cara, de amor, de idolatria em alguns momentos pelo Eren, né? E de devoção mesmo, né? E ver a jornada dela ser tão mal contada e o paralelo que eles criam pra Ymir, com ela pra Ymir, tipo, a Mikasa é realmente que salvou tudo porque a Ymir encontrou ela e conseguiu se perdoar, alguma coisa assim. Você fala assim, cara, mas são duas das piores jornadas que são muito mal contadas na história. Não, a cena da Mikasa final, que ela corta lá a cabeça do Eren e beija, tá ligado? Eu acho muito pavoroso, velho. Não, isso... Achei mau gosto, tá ligado? É muito ruim. Tipo, porra, não é bonito, não é amoroso. Nossa, que amor bonito. Não, cara, é tosco, é ruim, tá ligado? E sabe o que é?
cria a sensação até o final de que a Mikasa passa pano pro que o Eren fez. Com certeza, tá ligado? Tipo, ela e o Armin passam de certa forma. Você chega no final da história com essa ideia, né? Sabe? Porque, mano, se toca um pouco, cara. Porque, assim, a série, ela cria várias chaves pra esses personagens, porque a gente tá falando do trio, que é o trio principal ali desde o começo da série, né? Lógico, tem outros personagens muito importantes, mas ali são o trio de amigos que dão o pontapé inicial pra série, né? Que entram, que a gente vê pelo olhar deles, eles entrando na corporação e tudo mais. E eles tiveram várias chaves ali, vários momentos, vários ganchos pra poder, os próprios gatilhos, né? Pra poder virar essa chave. Falar assim, porra, não dá, né, o Eren? Não dá. É você contra a gente. E assim, lógico, você pensa numa coisa fraternal, você fala assim, pô, é amigo, tá desde a infância e não sei o que. A Mikasa tem um relacionamento amoroso, ela ama o Eren. Uma coisa que é meio dúbia durante toda a série, mas aqui eles se escancaram no final, né? Através desse negócio dos caminhos, das visões do Eren. Você não entende muito bem se aconteceu, se podia acontecer, como é que funcionou isso. Que é uma bagunça que eu não entendi muito bem. Tem a parte que tá o Eren com a Mikasa numa cabana vivendo, né? Sim. Isso é uma parte que eu não sei se é a Mikasa pensando no que poderia ser, se é o Eren vendo uma realidade que poderia ter acontecido, que não foi a que ele escolheu, e você fica meio na dúvida disso, né? Porque posteriormente você vai ver que aconteceu outra coisa, né? Que a Mikasa teve outra família, aconteceu outra coisa diferente, deve ter um túmulo do Eren, porque o Eren tinha pouco tempo de vida também, né? Tem esse ponto, né? Mas assim, o engraçado é que toda a resolução para eles conseguirem vencer o Eren, então eles conseguirem adentrar lá o espaço, a Mikasa cortar a cabeça do Eren é muito foda. É muito legal. Não, é toda muito a parte legal. das lutas, cara, são... Na primeira parte, contra o Eren Esqueleto lá, pô, a parte do que o Jean vai lá explodir a cabeça lá, o pescoço lá, é legal. O Titã blindado lutando é muito legal. O Titã fêmea lutando é muito legal. A Pique, quando tem umas cenas quando ela tá... Muito legal. Ela sai do corpo do Titã, corre, se transforma de novo. Mano, é muito foda aquilo, velho. É muito bem feito, velho. Aí depois essa parte final, que é quando eles sobra o Eren na forma Titã dele mesmo, e ele vai lutar contra o Armin, né, cara? Enquanto isso, os caras estão tentando impedir lá eu não sei nem o que é aquilo, sabe? Não entendi o que. A minhoca do capeta. Porque, na verdade, isso é outra coisa que não tem explicação na série, né? Porque a origem do Titã é que a Ymir se fundiu com essa minhoca aí, que a gente entende que é tipo uma forma de vida ancestral, assim, uma coisa que talvez seja dos primórdios da humanidade ali, da vida na Terra, sei lá. Não é muito bem explicado, né? Tanto que não é bem explicado que, assim, algumas coisas acontecem, né? Porque quando quando eles conseguem vencer o Eren, eles cortam a cabeça do Eren, né? E tem essa separação, né? Do Eren, que é o hospedeiro dos 3 principais titãs lá. Era o Martelo de Guerra? O Martelo de Guerra, fundador e o Titã de Ataque. E depois ele se tornou o Titã maiorzão lá, né? E essa gosma, minhoca gigante ali, né? Que é o que dá os poderes. E eles não mostram especificamente o que aconteceu com ela, mas se dá a entender que ela também se desfez quando eles conseguem vencer o Eren, né? Sim. Tanto que ela meio que... A partir dela que ela transforma os outros, né? Os Eldianos em titãs. Sim. E depois eles voltam ao normal, né? Eles voltam ao normal. Eles é uma coisa não que conseguem também não mais tinha se transformar em titã, né? Porque meio que quebrou a maldição, né? Quebrou a maldição deles, né? Você terminou esse ponto dos titãs, né? E esse ponto aí, não sei se posteriormente vai ter explicação, se vai ter alguma coisa pra explicar mais essa origem, mas as origens mesmo, elas são muito justificadas só pra poder ter uma justificativa. Tipo assim, toda a parte da Ymir, do passado, do Rei Fritz, dessa minhoca gigante, da origem dos titãs, você tem ali meio que um conto cronológico. Uma fábula, né? É uma fábula mesmo. Aconteceu isso, mas você não tem os meandros dos acontecimentos ali, né? Lógico, não precisa ter uma explicação científica do que tá acontecendo, mas você meio que deduz perto de um universo gigante, né? De um universo grande de titãs ali, de poderes e de coisas que vão acontecendo.
Só uma parte que, puta, eu fiquei muito incomodado no final, além de toda essa parte da Mikasa, assim, acho que já ficou bem claro, tanto pra mim, mas acho que pro Everton também. Mikasa e Armin, eu detestei a resolução de personagem deles, eu achei horrível, achei muito mal resolvido, achei muito mal feita a relação com Eren, assim, eu achei que, assim, você não valida nada do que aconteceu, assim, é impressionante como ele fez ali uma venda nos olhos desses personagens e, assim, é impossível que você chegue naquele final daquele jeito, assim, não sei, eu não consigo pensar que isso pode acontecer. E uma parte que eu não gosto também é que depois de todo o conflito, você tem ali os Marlelianos lutando com os Eldianos, né? Então você tem uma célula dos Eldianos e tem os generais Marlelianos lá. E assim, a partir do momento que tá tendo o avanço dos Titãs Colossais, a gente tem meio que os Eldianos e os Marlelianos se ajudando ali, todos tentando sobreviver ali, porque assim, você tem uma ameaça maior, né? Aí depois que você tem toda a resolução, o Eren sendo vencido, você vê que os inimigos, teoricamente, não são mais inimigos, né? Se juntaram pra vencer um mal comum. Aí você tem aquele general lá, Marleliano, falando assim, provem que vocês não são mais Titãs. Não, mas porra, a gente tá se matando aqui agora, não sei o quê. Não, eu preciso de uma prova agora. Eu falei, caralho, mano, que bagulho idiota, velho. Ah, eu também fiquei assim, mano, tá bom. Deu pra entender que vocês não se gostam, mas, pô, vocês não viram o que tá acontecendo, não, cara? Não, caralho, exatamente, mano. Impossível, cara. É bizarro, eu também não acho muito estranho, né? Aí chega a resolução mesmo de tudo, né? Que é a visão dos personagens que sobraram, que vão tentar fazer uma ligação entre a Ilha Parades e Marley, né? Que a Ilha Parades virou meio que uma ditadura da divisão lá do Eren, né? É, porque assim, eles deixam claro, né? Porque depois você tem a resolução, o Eren venceu, mesmo aí aparece, assim, você tem um ciclo lá que o Eren, o que ele falou que ia fazer, ele conseguiu fazer. 80% da humanidade foi dizimado. Sim. Sobrou 20%. As 20% está se remodelando, né? A humanidade está se refazendo ali de alguma forma. Então você vê alguns personagens que sobraram ali importantes. O Levi, por exemplo, e Helena, outros personagens ali que estão ali nas vilinhas, ali, vivendo ali de outro jeito. E você tem a outra parte que você falou, né? Que tem a divisão Jäger, que vira uma força paramilitar ali, comanda. Aparece de novo a Historia, que tava sumida, né? Essa é outra personagem que, puta que pariu, o autor simplesmente não sabia o que fazer com ela. Falou assim, mano, mete qualquer coisa. Criou ali. Ela na segunda temporada, velho. Foda-se, velho. Literalmente não sabia o que fazer com ela e não soube o que fazer com ela. Deu um gancho ali pra ela. Assim, simples, bem simples. Uma lógica ali que você não entende muito bem. Então, qual foi a importância dela pra tudo isso? Mas ali está. Ele pelo menos mostra o que aconteceu com ela. E tem esse ponto que... Acho que a história deixa claro que o ciclo de ódio ele não se baseava apenas nos titãs, né? O ciclo de ódio ele vai continuar ali com outras pessoas, com outras formações. Então as guerras e os problemas entre as comunidades, humanos, países e tudo mais, eles vão continuar independente se tem um genocídio ou não. Ele é um final bem triste, ele é bem depressivo o final, porque eu acho que toda a parte final do... Primeiro tem a Mikasa, né? Que ela tá lá, ela tem o túmulo do Eren na árvore, vai passando os anos com ela indo visitar a velhinha depois, morrendo, com o cachecol, tudo aquilo, né? E depois a parte final mesmo, que é o túmulo do Eren e a cidade se em volta, se moldando com o tempo, e acontecendo as guerras e tal, que meio que mostra que, mano, não adianta muita coisa. Não era só, essa questão não é muito só daquelas pessoas que estavam agindo naquele momento, é uma questão meio intrínseca da humanidade, né? Exatamente, eu acho que o Isayama quis deixar isso também. E eu acho legal essa parte, dessa mudança dos tempos, tá ligado? Sim, tem as teorias e os ganchos ali, que provavelmente o rapaz que aparece com um cachorro lá no final, ele é um descendente do Eren, ou da Mikasa, né? Um filho da Mikasa, um neto, sem ter esse ponto, né? Pra vocês teorizarem continuações, ou então só teorizar mesmo. Mas você tem esse final que é super agridoce, né? Que é bem triste, mas ele é condizente com o que a série se constrói, né? A série que se construiu nessa... Ela não é uma série alegre, não é uma série bacana, ela é uma série de terror bem forte, tá ligado? É, uma série pesada, né? Uma série que sempre se construiu nesse molde de que ninguém está a salvo, que qualquer um pode morrer a qualquer momento, que a humanidade não tem salvação e que as batalhas, elas são cada vez maiores e elas vão se tornando cada vez maiores.
Então você tem esse final que, como eu disse, ele é condizente com o que a série apresentou, só que ele tem vários problemas ali, na minha opinião, né? Cada um tem uma opinião sobre esse final, mas assim, na minha opinião, tem esses problemas ali de evolução dos personagens, de motivações, de ideias ali sobre o funcionamento do mundo e dos poderes dos titãs e de como eles foram levados aos acontecimentos que eles foram levados, principalmente os personagens principais. É ruim você chegar no final de uma série e você tem 3 personagens principais, e por incrível que pareça, dos 3 personagens, o Armin, do Eren e da Mikasa, o único que tem pelo menos uma construção maior que é o protagonista é o Eren, né? Mas assim, o Armin, que é um personagem que foi muito bem construído até uma parte do anime, ele é completamente mal subaproveitado posteriormente. Sim. Ele não... Por exemplo, a batalha final não é ele que cria as táticas, não é ele tem uma participação ali especial nos diálogos, mas ele tem um diálogo muito bom porque ele fez uma merda e foi capturado. Então, tipo assim, não é uma coisa que era condizente com o resto da temporada. E a Mikasa é uma evolução desde o começo, né? Mas em compensação, você tem outros personagens que crescem muito e terminam muito bem sua jornada. A Hang, a gente falou no episódio anterior. O Jean é uma jornada, assim, muito legal. É um dos personagens que começa, assim, ele tem um carisma ali diferente, né? Porque você vê que ele é um contraponto do Eren. E posteriormente ele só evolui. Eu gosto muito da Gabi e do Falco, dessa duplinha ali, que é um fio de esperança ali na história. Sim. Apesar da Gabi ser muito irritante, a gente comentou ali nos seus primeiros aparecimentos, mas a forma que ela é introduzida... O Reiner, cara, eu gosto muito do Reiner. O Reiner tem uma evolução muito legal, também de entendimento do papel dele na guerra, de quem ele é, de como ele pode ajudar, de como ele foi manipulado também. Tem todo esse ponto ali. A junção do grupo final é legal, né? E eu acho que, assim, faltou um pouco também de você mostrar... Eu não entendi muito bem pra onde eles estavam indo no final, sabe? Tipo, eles são agentes importantes na... eles fazem transição. Eles querem fazer a diplomacia entre Marley e a Ilha Paradis, né? Uhum. Essa é a ideia. Então eles são os responsáveis por esse ponto, né? Responsáveis assim, né? Eles são agentes desses pontos, né? Que são pessoas que não só tinham contato direto com Eren, mas também são agentes que salvaram a humanidade, né? Pelo menos a porcentagem que sobrou, né? Meio que eles vão tentar usar essa cartada, né? Pra convencer a facção Jäger lá. Né? Porque assim, pelo que dá a entender, a história ela tem um grupo que meio que tá agindo por baixo dos panos pra tirar a facção Jäger. Né? E meio que talvez eles sejam uma ajuda pra isso também, né? Aí entra já uma parte que é meio, tipo, tudo meio subentendido, né? Nada muito bem explicado, porque afinal... É isso. Acabou a história, né? Então... Acabou a história. Você tem uma sensação de que tem muita coisa que é subentendida, que não é definitivamente explicada. Não tô falando que tudo precisa se explicar, mas muita coisa parece que realmente só foi jogado ali pra você ter um gancho pra poder continuar, né? Então, você tem esse saldo aí, que eu acho que o saldo no final acaba sendo positivo se você pensar na jornada da série como um todo, né? Do anime como um todo. Agora a gente tem um anime gigante de 4 temporadas, mais 4 temporadas com muitas partes, muitos pedaços e muitos episódios, mas você tem um anime marcante pro bom ou pro ruim, né? Você tem um anime grande, um anime que muita gente vai continuar assistindo, vai assistir posteriormente, e que tem seus altos e baixos, mas que tem um pedaço marcante e uma boa legião de fãs, né? É um anime que deixou a marca dele, cara, isso é inegável. Isso com certeza, assim, deixou... É um anime que vai ser conhecido por fãs ou não fãs de anime, é algo que vai ser lembrado, assim, e vai ser pensado. E também deixou a marca dele aqui no Sofaverso, né? Querendo ou não, vários episódios comentando das presepadas do Eren na sua jornada, de muitos outros personagens e de muitos outros momentos, mas eu confesso que chegando ao final desse episódio final, eu tenho muita vontade de reassistir as 2 primeiras temporadas, que são realmente o que brilha no anime pra mim, né? Com certeza. Bem, acho que é isso, né, Everton? Acho que sim. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós hoje? Cara, tava passando na TV um dia desses, um filme de 2023 que eu tava com vontade de assistir e aproveitei a assistir. Tava passando o Desaparecida. Ah, legal. Que é o filme nos moldes do Buscando. E ele é bem nos moldes do Buscando. Ele é muito parecido ao filme e é bem legal também. Porque os roteiristas e os diretores são os editores do filme do Buscando. Então toda aquela questão de do filme se passar pelas tecnologias, ela pesquisando as coisas, utilizando sites, utilizando muito celular, tudo conectado assim pra fazer a própria investigação, que a história conta a história da June, que ela tá procurando a mãe dela, né? E ela usa essas ferramentas pra tentar achar a mãe dela, né? Que saiu pra uma viagem e acabou sumindo, né? E, cara, é bem legal. Aí tem todas as reviravoltas de história e tal. É um filme que funciona. Se você gostou do Buscando, você vai gostar desse filme também. Ele tá na minha lista desde o dia que ele saiu na HBO Max. Se eu não me engano, ele tá disponível no HBO Max. Ele faz um tempo já, mas eu vou assistir, porque Buscando eu gostei muito. Eu lembro como eu gostei desse filme na época que ele saiu e tal. Já reassisti mais de uma vez. E falaram muito bem desse filme também do novo, né? Então, vou assistir. O que eu vou comentar é um anime também, mas é um anime com aquela estética CGI, 3D, seja como você queira chamar, que é aquela animação 3D, né, que a Netflix adora, que aliás é um original Netflix, que é Onimusha, adaptação do game de muito sucesso. Aliás, game esse que os fãs são doentes para que tenha uma nova versão, né, que foi uma franquia de muito sucesso ali, da Capcom, nos anos 2000 e tal. E a Netflix fez uma adaptação para anime, uma adaptação não direta de nenhum jogo, uma adaptação ali pegando o universo, só que muito bonita, muito interessante. É uma animação 3D que tem o Takashi Miike na direção dos episódios, então ele comanda a parte de direção mesmo do anime, né, o que é legal. E tem um cara chamado Shinichi Sugai, que é o responsável pela animação em 3D, então você tem a junção desses dois caras pra fazer essa animação. E é a história que se passa ali no período Endo, com o Musashi como protagonista, e ele vai em missões secretas com um instrumento lendário, que é aquela manopla do Onimusha, né, que quem conhece o jogo tá acostumado, né, caçar demônios, né. E o legal é que você tem um modelo do Toshiro Mifune, né, que é um ator japonês muitíssimo famoso, que dá vida, né, ele é um modelo pro personagem, né, pro Musashi. Então é legal ter essas coisas grandiosas, né. E o anime é muito legal, a animação, apesar de CGI, às vezes não me pega muito esse modelo de animação 3D da Netflix, ela adora, mas eu particularmente do Onimusha gostei bastante. As lutas são muito legais, assim, é um anime bonito, então eu acho que vale a pena curtir, assim, pra quem tiver de boa, quer assistir uma animação, 8 episódios, tá completinho lá, Onimusha na Netflix, certo? Certo. Muito bem, querido ouvinte, se você gostou desse episódio, comente com a gente, claro, primeiramente, o que você achou dos episódios finais e da resolução de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, Ataque dos Titãs. Se você gostou ou não gostou, o que você mudaria, e manda mensagem pra gente, pode procurar a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter como Sofaverso, Instagram como Sofaverso, nós temos um grupo de ouvintes no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio, entra lá, você será muito bem-vinda para conversar sobre animes, sobre séries, sobre filmes, tô sempre colocando novidades lá pra gente discutir e conversar, e claro, toda semana tem episódio novo, semana que vem estamos de volta, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, onde você não conseguir encontrar a gente, procura a gente, manda uma mensagem que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. Temos o canal do YouTube